Olá, amigos de todo o Brasil. Esse é o programa Prova Final, um programa de parceria da TV Justiça com a rede de ensino LFG. Eu sou Paulo Sumariva, eu sou professor aqui da rede de ensino LFG, nas matérias de Direito Penal e Processo Penal. Sou doutorando e mestre em Direito e delegado de Polícia da Polícia Civil do Estado de São Paulo. Hoje vamos trabalhar com o tema excludentes de ilicitude, um tema muito importante que aborda assuntos fundamentais da parte geral do direito penal. O nosso programa Prova Final, ele é dividido em 3 blocos. Para você que não conhece como funciona o nosso programa, nós temos o primeiro bloco, aonde estarei abordando com vocês o tema do dia. Hoje, o tema é excludente da ilicitude. O segundo bloco, nós teremos o Pergunte ao Professor. É onde você, de todo o Brasil, que está assistindo a esse programa, manda a sua pergunta através do e-mail provafinal@aesapar.com para que eu possa responder a sua indagação no segundo bloco. E aí teremos o terceiro bloco. O terceiro bloco é o X da questão. Eu vou resolver com vocês aqui 2 questões de exames da OAB e também de concursos jurídicos, aonde o tema em destaque, excludente de ilicitude, ele é perguntado, para que você possa entender a importância desse assunto dentro das questões da OAB e também em questões de concursos públicos. Esse é o programa Prova Final, uma parceria da TV Justiça com a rede de ensino LFG. Eu volto já para darmos início ao primeiro bloco para conversarmos sobre o assunto excludentes da ilicitude. Até já! Excludentes de ilicitude. Esse é o tema do dia. Vamos trabalhar sobre esse assunto no nosso Prova Final. Assunto de grande importância para o direito penal, assunto que cai em concurso, assunto que você precisa conhecer e saber, excludente de ilicitude. Aonde encontramos essas excludentes de ilicitude? Qual é a sua função? Qual é a sua importância para o direito penal? A excludente de ilicitude, ela torna um fato típico não considerado crime. Como assim? O agente pratica um fato típico, mas ele não pratica crime algum. A excludente da ilicitude, ela torna lícita uma conduta típica. Ela faz com que o agente pratique um fato previsto na lei como sendo um fato criminoso, mas ele não responderá criminalmente por isso. É essa a função da excludente da ilicitude. Eu posso matar alguém e não praticar crime algum. Eu posso muito bem matar alguém, dar um tiro na pessoa e não responder por crime nenhum, graças à existência de uma excludente da ilicitude. O nosso direito penal, ele trabalha com a teoria do caráter indiciário da ilicitude. O que significa isso? Significa dizer que todo fato típico, ou seja, todo fato que tem uma conduta, resultado, nexo causal e tipicidade, você lembra muito bem o que é isso, todo fato típico, esse fato típico presume-se que seja ilícito. Há uma presunção relativa dessa ilicitude, dessa antijuridicidade. Agora, esse fato típico, ele não será ilícito se existir na situação, no contexto geral, alguma causa que exclua essa ilicitude, que nós chamamos de causa justificadora, ou excludentes de ilicitude, ou excludentes de antijuridicidade. Aonde encontramos essas excludentes de ilicitude? Aonde encontramos essas excludentes de antijuridicidade? Encontramos no Código Penal, sim, encontramos na parte geral do Código Penal, encontramos na parte especial do Código Penal, encontramos em legislação penal extravagante. Nós encontramos, por exemplo, a excludente na lei ambiental. Tá? Nós temos excludentes espalhadas na nossa legislação. Mas hoje, no Prova Final, eu quero trabalhar com vocês com as excludentes que nós temos no Código Penal. Quais são elas?
Aquelas do artigo 23 do Código Penal. Estado de necessidade, legítima defesa, estrito cumprimento do dever legal e o exercício regular do direito. Essas são as 4 causas justificadoras, essas são as 4 excludentes de ilicitude que nós encontramos na parte geral do Código Penal. Só que existe uma causa que essa não está na parte geral do Código Penal. Aliás, essa não está na lei, e nós chamamos de causa supralegal, porque ela é uma causa reconhecida pela doutrina, pela jurisprudência, mas ela não está na lei, que é o consentimento do ofendido. O consentimento do ofendido não está na lei, mas é considerado também uma causa supralegal de excludente da ilicitude, ou muitas vezes até de excludente da própria tipicidade. Precisamos trabalhar com essas causas. Precisamos, pelo menos, trazer alguns conceitos para que você possa lembrar, para que você possa relembrar esse assunto, para que você possa ter a ideia do que vem a ser uma excludente de ilicitude. E eu quero começar falando do estado de necessidade. O estado de necessidade, previsão no artigo 24 do Código Penal, colocando ali um pressuposto necessário para que eu possa atuar no estado de necessidade. O estado de necessidade, gente, ele pressupõe a existência de 2 bens jurídicos lícitos em conflito. Eu vou ter 2 bens jurídicos lícitos em conflito. Acontece que um só poderá sobreviver. Eu terei 2 bens jurídicos em conflito, mas um vai ter que ser sacrificado para que o outro possa sobreviver. Apenas um bem lícito poderá sobreviver, enquanto o outro será sacrificado. É isso que dá a ideia para nós do estado de necessidade. O estado de necessidade, ele pressupõe o quê, gente? Ele pressupõe uma situação de perigo, tá? Uma situação de perigo que irá autorizar o agente a praticar uma conduta lesiva. Então, eu tenho uma situação de perigo que irá gerar uma conduta lesiva. Lembrando que esse perigo ele pode ser praticado pela natureza ou ele pode ocorrer inclusive por comportamento humano. Mas é um perigo que tem que ser colocado em risco. O perigo existe e esse perigo coloca em conflito 2 bens jurídicos. Eu vou ter que sacrificar um bem jurídico para que o outro possa sobreviver. O nosso Código Penal, ele adotou a teoria unitária quando ele fala do estado de necessidade. Ou seja, para o nosso Código Penal, estado de necessidade será sempre uma excludente de ilicitude, será sempre uma causa justificadora. O nosso Código Penal não adota a teoria diferenciadora, aonde o estado de necessidade pode ser, muitas vezes, reconhecido como uma excludente de culpabilidade e não como uma excludente de ilicitude. Não. O Código Penal adota a teoria unitária, ou seja, estado de necessidade é causa que exclui a antijuridicidade, é causa que exclui a ilicitude. E para ter estado de necessidade, tem que ter perigo. E esse perigo do estado de necessidade, ele tem que ser um perigo atual. Aliás, aqui já tem um ponto muito polêmico e importante para a sua lembrança. Porque a lei, o Código Penal, o artigo 24 do Código Penal, fala apenas em perigo atual. O perigo tem que ser atual. E o próprio Código Penal, quando no artigo 25 ele fala da legítima defesa, ele trata que a agressão que autoriza uma legítima defesa, ela pode ser atual ou iminente. Todo mundo sabe a diferença do que é um perigo ou uma agressão atual, do que é um perigo, uma agressão iminente. Perigo atual está acontecendo. Perigo iminente está prestes a acontecer. A legítima defesa, ela autoriza a conduta do agente estando diante de uma agressão atual ou iminente.
Isso é o que está no artigo 25 do Código Penal, isso é tranquilo em relação ao texto da lei. Já o estado de necessidade, ele coloca a gente em xeque, porque a lei só fala de perigo atual. A lei não fala de perigo iminente. E aí surge uma grande questão no direito. Por quê? Porque parte da doutrina reconhece a possibilidade de você aplicar o estado de necessidade estando em uma situação de perigo iminente. Apesar da lei nada falar sobre isso, apesar da lei falar apenas em perigo atual, a doutrina, a parte dela, fala que o perigo pode ser tanto atual como iminente. Como é que eu fico na hora de responder uma prova? Como que eu fico na hora de responder uma questão da OAB, uma questão num concurso jurídico? Gente, dica de professor, segue a lei. Tá? Segue a lei, por quê? Porque você respondendo de acordo com o que está na lei, você não vai errar. Tá? Você não vai errar porque a tua resposta está baseada naquilo que o Código Penal estabelece, perigo atual. Agora, se for uma questão aberta, se for uma prova de segunda fase, onde eu posso escrever, aí é ótimo, né? Aí você pode colocar as duas posições que fica, né? Fica legal, você não vai errar e vai demonstrar para o teu examinador que você tem um conhecimento pleno sobre a matéria. Agora, um detalhe importante, gente. O estado de necessidade, ele existe diante de um perigo. O agente está em perigo e esse perigo vai colocar em risco dois bens jurídicos. Agora, esses bens jurídicos, gente, eles precisam ser bens lícitos. E mais um detalhe importante, o bem a ser salvo tem que ser um bem lícito. Não pode ser um bem ilícito. O exemplo mais tranquilo que você não pode esquecer na hora de fazer uma prova é aquela situação onde um foragido, onde um preso, tá? O preso, o recluso, ele foge da cadeia, ele consegue fugir e quando ele está do lado de fora da cadeia, soa o alarme. E ao soar o alarme, ele fica apavorado porque ele está de roupa de preso, ele está com a roupa de presidiário. O que ele faz? Ele pensa o quê? Poxa, vai chegar a polícia aqui, vai me identificar e eu vou voltar para a cadeia. Estou com a minha liberdade em risco. Então ele faz o quê? Ele entra numa residência, subtrai as roupas que estão no varal, coloca as roupas nele e sai andando normalmente para despistar a polícia, para que ninguém identifique ele como sendo o foragido. E aí? Para salvar a sua liberdade, ele atacou o patrimônio. Posso falar que ele está agindo em estado de necessidade? Não, né, gente? Claro que não. E não por quê? Porque o bem que ele estava protegendo naquele momento não era um bem lícito. A sua liberdade naquele momento era um bem ilícito, porque existia contra ele um mandado de prisão. Naquele momento, o Estado estava restringindo a sua liberdade. E naquele momento, ele não poderia jamais sacrificar um bem lícito, que era o patrimônio do vizinho, para salvar o seu bem, porque o seu bem era um bem ilícito. Naquele momento, a sua liberdade era um bem ilícito. Nesse caso, ele responde por furto. Nesse caso, ele não vai poder alegar estado de necessidade. Mais um detalhe interessante da lei é que ela fala que o agente, ele não pode criar voluntariamente o perigo. E quando ele fala em voluntariamente, ele está falando em dolo. Quando ele fala em voluntariamente, é o agente criar o perigo dolosamente, para depois usar esse perigo criado por ele em seu benefício. Chamo alguém para ir na minha casa, coloco fogo na minha casa, dolosamente, propositadamente, para quê? Para que na hora da fuga eu tenha que empurrá-lo para o fogo e salvar a minha vida. Eu criei o perigo dolosamente. Eu que fui o causador do perigo. Se eu causei o perigo, eu não posso usar esse perigo em meu benefício. Agora, e se eu causei esse perigo culposamente? E se eu resolvo
chamar um amigo para ir em casa e eu resolvo fazer uma comida. Eu resolvo assar um peixe no forno da minha casa. E eu não tenho uma grande habilidade para mexer em forno, para mexer em fogão, e eu acabo causando uma explosão na cozinha da minha casa e acabo colocando fogo na cozinha. Veja, eu causei o incêndio? Causei, mas culposamente, não dolosamente. Tá? E aí, gente, nesse caso, o que vai acontecer? Nesse caso, parte da doutrina, eu diria a maioria da doutrina, entende que mesmo você tendo causado perigo, mas culposamente, esse perigo não foi causado voluntariamente. E com isso, você está sim beneficiado pelo estado de necessidade. Nesse caso, você pode salvar a sua vida e colocar em risco a vida do seu amigo. Você pode sacrificar a vida dele para salvar a sua vida. Por quê? Porque você criou um perigo sim, mas você criou o perigo culposamente. Um último detalhe importante em relação ao perigo do estado de necessidade é que esse perigo, tá, ele tem que ser combatido por aquelas pessoas que têm o dever legal de combatê-lo. Quem tem o dever legal de agir não pode alegar estado de necessidade. Está pegando fogo numa casa. Chega o bombeiro lá para apagar o fogo e para salvar os moradores da casa. E aí os bombeiros viram e falam assim, olha, eu não vou entrar nessa casa não. Por que não? Está pegando fogo e eu posso morrer queimado. Espera um pouquinho, você é bombeiro, a sua função é enfrentar o perigo. Você tem que enfrentar o perigo. Bombeiro não pode alegar estado de necessidade, porque ele tem o dever de enfrentar o perigo. Bombeiro, os profissionais de segurança pública, enfim, as pessoas que possuem o dever de enfrentar o perigo, precisam enfrentar o perigo, não podem jamais alegar estado de necessidade. Agora, um detalhe importante, a lei não quer criar heróis. A lei não quer que o agente vá enfrentar uma situação de perigo sabendo que ele não tem o que fazer, sabendo que ele vai acabar morrendo no enfrentamento daquela questão. Vejam, a lei ela não quer que você vire herói. Numa situação dessa, o policial, o agente público, o agente de segurança pública, ele vai ter que analisar as questões, o militar, analisar as questões, para saber se dá para ele enfrentar o perigo ou não. E aí ele tem que tomar as cautelas necessárias. Claro, enfrentando o perigo, mas dentro das cautelas necessárias. Lembrem, a lei ela não quer jamais criar heróis. E um detalhe importante em relação ao estado de necessidade. O agente ele tem que agir sempre conscientemente. Esse é o elemento subjetivo. Ele tem que agir com consciência. Ele tem que saber que está amparado pelo estado de necessidade. Se ele não sabe que está diante dessa situação e mesmo assim ele resolve agir, vejam vocês, ele não será beneficiado pela causa justificadora. Imaginemos que a pessoa está muito nervosa, brigou com a esposa e quer quebrar a casa inteira, e aí ele resolve quebrar a porta da casa. Depois que ele quebrou a porta da casa, ele fica sabendo que estava pegando fogo no prédio. E ele, para sair do prédio, tem que fazer isso mesmo. Vejam, quando ele quebrou a porta, ele sabia que estava amparado pela causa justificadora? Não. Se ele não sabia que estava amparado pela causa justificadora, não dá para alegar estado de necessidade. Ok? O que mais que nós temos como excludente de licitude? Temos a legítima defesa. Legítima defesa que pressupõe uma agressão. Agressão é comportamento humano. E aqui sim, agressão atual ou iminente. E estando o agente diante dessa agressão atual ou iminente, eu vou me defender. E a lei, então, autoriza que o agente realize a sua defesa. E como que ele vai se defender? Ele vai ter que se defender utilizando-se dos meios necessários que estão à sua disposição. Meio necessário à disposição do agente. E ele irá usar esse meio necessário com moderação.
Esse é o X da questão. Usar o meio necessário com moderação. Usar o meio necessário apenas para a sua defesa, nunca para a agressão. O que a lei autoriza é a legítima defesa. Defesa, não qualquer tipo de agressão. Posso usar uma arma de fogo? Posso usar um pedaço, uma barra de ferro? Gente, eu vou usar o meio necessário que está à minha disposição. Eu vou usar o meio que está à minha disposição. Só que eu vou usar esse meio com moderação. Posso muito bem usar uma arma de fogo com moderação, atirando para cima, atirando para o chão, enfim, criando uma situação de defesa. E tendo, se eu tiver que matar o meu agressor, tudo bem, desde que isso seja para a minha defesa. Até porque, caso ocorra excesso, eu vou responder pelo excesso. Lembra disso, hein? A lei fala só em defesa. A lei autoriza você a agir, mas a agir dentro dos exatos limites da lei. Se eu me exceder, se tiver excesso, eu vou responder por ele. Todo excesso será punível, de maneira dolosa ou de maneira culposa. Além do estado de necessidade e além da legítima defesa, nós temos mais duas causas justificadoras importantes no Código Penal. Nós temos o estrito cumprimento do dever legal e nós temos o exercício regular do direito. O estrito cumprimento do dever legal é aquele dever imposto ao agente público. É todo o dever imposto ao agente público. Você, servidor público, ou você que irá prestar um concurso público, saiba, você terá o dever de agir. E quando você agir, você estará no estrito cumprimento do dever legal. Já o exercício regular do direito, esse é aplicado ao particular. Esse é o particular que irá exercê-lo. O particular, ele pode prender alguém em flagrante? Pode. A lei autoriza isso. A lei fala que o delegado de polícia ou qualquer agente da autoridade deve prender. Estrito cumprimento do dever legal. Só que a lei fala também que qualquer do povo pode prender. Faculdade. Qualquer do povo pode. Se qualquer do povo pode, exercício regular do direito. E entre os tipos que nós temos de exercício do direito, nós podemos colocar como exemplo a intervenção cirúrgica, nós podemos colocar como exemplo a violência esportiva, que são aquelas previstas na regra do esporte. Vejam, tudo isso, quando o agente atua amparado nestas questões, ele está no exercício regular do direito. E a última causa, a última excludente de licitude que eu queria abordar rapidamente com vocês, é o consentimento do ofendido. Uma causa supralegal, uma causa que não está na lei, mas que existe e é reconhecida pela jurisprudência e pela doutrina. É aquela situação onde o ofendido, a vítima, ela consente para a prática típica. E aí, nesse caso, o seu consentimento afasta ou a tipicidade ou afasta a ilicitude. Agora, a gente tem que lembrar um detalhe, Esse consentimento, ele só vai estar relacionado a bens disponíveis. Somente a bens disponíveis. Ah, eu consenti que ele me matasse. Vida é um bem disponível. Não dá para consentir que ninguém mate você. Excludente da licitude. É um tema fantástico, é um tema brilhante, E nós, nesse primeiro bloco, trabalhamos aqui rapidamente, colocando aquilo que é mais importante em relação a cada assunto. Vamos para o intervalo e eu volto já já com o segundo bloco para que eu possa responder às suas questões. Você de todo o Brasil que encaminhou perguntas para o nosso e-mail, agora é o segundo bloco, é a hora que eu vou responder para vocês. Até já. Chegamos no segundo bloco, chegamos no momento agora que você de todo o Brasil vai encaminhar a pergunta para que eu possa responder aqui no nosso prova final. Então vamos lá? Vamos começar já com a primeira pergunta. Policial que atuando em sua função pública mata um bandido em troca de tiros pratica crime de homicídio?
Olá, Luciano. Olá, o pessoal do Rio de Janeiro. Um grande abraço. Excelente a sua pergunta. Uma pergunta muito interessante, principalmente para quem pretende prestar concurso nas carreiras policiais, para delegado de polícia. O policial que, numa troca de tiros, mata o bandido, ele pratica homicídio? Claro que não. O policial está trabalhando, o policial está agindo, levando o quê? Levando o seu dever. É o policial que cuida da segurança pública. E numa situação dessa, ele pode muitas vezes ter que trocar tiro com alguém, ter que trocar tiro com o bandido. E numa troca de tiro, ele pode chegar a matar o bandido. Isso significa que ele praticou um crime de homicídio? Claro que não. Ele não praticou homicídio nenhum. Ele não vai responder criminalmente pelo homicídio. Mas não vai por quê? Não houve a morte de alguém? Ele não matou alguém? Não houve conduta, resultado, nexo causal, tipicidade? Claro que sim. Tivemos sim aqui um fato típico, mas esse fato típico não será ilícito. Por quê? Porque nós temos uma excludente de ilicitude a ser aplicada nesse caso concreto. E é aqui que vem a grande dúvida. Você pode estar pensando assim, que excludente de ilicitude é essa? Fácil, O pessoal do Rio de Janeiro que mandou a pergunta, qual que é essa excludente de ilicitude? Cuidado para não cair aqui num grande erro que é comum de acontecer. A pessoa pode achar que o policial está no estrito cumprimento do dever legal. E essa é a causa que exclui a ilicitude do fato. Correto isso? Não. Cuidado, porque o policial, ele age sim no estrito cumprimento do dever legal, no momento em que ele vai dar a prisão. No momento em que ele vai realizar a prisão, o policial está sim no estrito cumprimento do dever legal. Nesse momento, o policial está agindo no estrito cumprimento do dever legal. Mas vejam, não é dever legal do policial matar. O policial não tem o dever legal de matar o bandido. Claro que não. O policial tem o dever legal de prender o bandido. Esse é o dever legal que tem que ser imposto ao policial. Mas e aí? Ele matou o bandido. Entende? Ele matou o bandido porque o bandido atirou nele. Vejam, o policial, quando é obrigado a matar alguém para que realize a sua função, o policial, ele só está matando alguém porque a sua vida foi colocada em risco. Não porque é dever legal dele matar. Nesse caso, o policial está agindo em legítima defesa. O policial que mata alguém age em legítima defesa. Não é dever legal do policial matar ninguém. O dever legal do policial é prender. Agora, se ele tiver que matar, por quê? Porque o bandido atirou nele, porque houve uma troca de tiros e a vida dele ficou em risco, ótimo. O policial está agindo amparado pela excludente da ilicitude da legítima defesa e não do estrito cumprimento do dever legal. Muito cuidado com isso, tá? Muito cuidado para que vocês não errem isso na prova. Legal? Vamos lá, vamos para a nossa próxima pergunta. A legítima defesa putativa exclui a ilicitude? Lúcia de Goiás, Anápolis, um abraço aí para o pessoal de Goiás, muita participação de Goiás, grande abraço para a Lúcia. Tudo bem, legítima defesa putativa, ela exclui a ilicitude? Entende? O que é uma legítima defesa putativa? Legítima defesa putativa é aquela legítima defesa que nunca existiu. É aquela causa imaginária. É quando o agente acha que está diante de uma agressão atual ou iminente, mas essa agressão nunca existiu. A legítima defesa putativa, ela não exclui a ilicitude. Por quê? Porque nunca houve agressão para que o agente pudesse agir em legítima defesa. Ela é imaginária. O agente acha que está sendo atacado.
o agente está lá na sua lanchonete, sentadinho, e de repente ele vê entrar na lanchonete uma pessoa e ele pensa que é o seu inimigo e que aquela pessoa vai matá-la. E ele vê até a pessoa colocar a arma, colocar a mão no bolso como se fosse pegar uma arma. Tudo isso ele imagina, mas na realidade esta situação nunca aconteceu. Vejam, num caso desse, o que ele vai fazer? Ele vai achar que está diante de uma agressão iminente e ele então vai agir para matar o agente. Legítima defesa putativa. Essa agressão injusta, atual ou iminente, nunca aconteceu. O agressor, o suposto agressor, não iria matar ninguém. Ele estava procurando uma mesa apenas. Aliás, ele nem viu aquela suposta pessoa sentada ali. Mas ele, o agressor, pensou que seria agredido injustamente. Legítima defesa putativa. Gente, legítima defesa putativa não exclui a ilicitude do agente. Mas e aí? Tem alguma consequência jurídica a legítima defesa putativa? Tem. A legítima defesa putativa, ela pode caracterizar um erro de tipo permissivo. Tá? Ela pode atuar como um erro de tipo permissivo. E dependendo do erro de tipo permissivo, ou até mesmo de um erro de proibição indireto. E aí vamos trabalhar com as hipóteses do erro. A depender do tipo de erro, eu vou ter uma circunstância, eu vou ter uma consequência no direito penal. Olha que interessante. Se for um erro de tipo excusável, tá? Se for um erro de tipo excusável, aquele erro inevitável, eu vou excluir do agente o dolo e a culpa. E eu excluindo do agente o dolo e a culpa, eu excluo a sua conduta, eu torno o fato atípico, porque para ter fato típico tem que ter conduta, e para ter conduta tem que ter dolo ou culpa. Nesse caso específico, se o erro foi um erro excusável, foi um erro inevitável, exclui da sua conduta o dolo e a culpa, e consequentemente ele não responderá por nada, porque ele praticou um fato atípico. Agora, se esse erro for um erro inexcusável, for aquele erro evitável, aquele erro que poderia ter sido evitado, aí eu vou excluir apenas o dolo da sua conduta. E ele vai responder criminalmente por crime culposo. Veja que interessante, hein? A legítima defesa putativa, ela não é excludente de licitude, mas ela pode ingressar no campo do erro. Ela pode ingressar no campo do erro e ela pode se tornar um erro de tipo permissivo ou um erro de proibição indireto. E se for um erro de proibição indireto, a exclusão será da culpabilidade e aí o agente também não irá praticar crime nenhum. Vejam, putativa não exclui a ilicitude, mas ela pode ter consequências como erro de tipo permissivo ou como erro de proibição indireto. Vamos para a nossa próxima pergunta. O agente público que tem o dever de agir e não age, responderá criminalmente pela sua omissão? Abraço pessoal de São Paulo, um abraço para a Tainá, um abraço para todo o pessoal do estado de São Paulo. Muito bem. O agente público que tem o dever de agir e não age, responde pela sua omissão? Entende? O agente público, ele tem o estrito cumprimento do dever legal. Ele tem que agir. Quando o agente público estiver diante de uma situação em que a sua função pública exige o seu comportamento, ele tem que fazer isso. Aliás, se ele não fizer, ele responde pela sua omissão. O policial tem que prender em flagrante quem está em situação de flagrância. É dever legal dele, ele tem que agir. E se ele não agir assim? E se ele se omite, ele responde pela sua omissão? Responde sim. Ele pode responder criminalmente, né, por uma prevaricação, por uma corrupção imprópria, ou ele pode sofrer sanções administrativas. Mas ele tem que agir. É dever dele agir. E se ele tem o dever de agir e não age, ele responderá sim pela sua omissão.
diferente do que ocorre com o particular. Naquela situação em que o particular, ele está diante de um caso que pode agir ou não. Imaginemos que um particular está andando no metrô e vê dentro do metrô um homem batendo numa mulher. Ele pode chegar lá e dar voz de prisão àquele agressor? Claro que sim. A lei fala que qualquer do povo pode prender em flagrante delito. Qualquer do povo, ele está ali no metrô, ele está ali assistindo a uma cena de crime, ele está diante de uma situação de flagrância. O agente está agredindo a vítima, uma lesão corporal ou, quem sabe, uma tentativa de homicídio. Ele, como qualquer do povo, pode chegar lá e dar voz de prisão àquela pessoa. Ele pode prender, mas ele não faz nada. Ele faz, quer saber, faz de conta que eu não estou vendo nada, eu não vou prender coisa nenhuma. E ele ignora aquela situação e ele não prende aquele agente. E aí, ele responde pela sua omissão? Claro que não, né, gente? Ele não vai responder por nada, porque ele não tem o dever legal de agir. Quem tem o dever legal de agir é o servidor público. Quem tem o dever legal de prender numa situação dessa é a autoridade policial ou seus agentes. Se dentro do metrô tem um policial ali, ele sim tem a obrigação de agir. Ele sim tem o dever legal de ir lá e dar voz de prisão para aquele agressor. Ele, policial, tem que fazer isso. Agora, e qualquer do povo? Qualquer do povo pode. E se ele não fizer, não vai acontecer nada com ele. Porque o dever é para quem tem essa obrigação. Ele tem que agir, ele sim. O dever jurídico é imposto ao servidor. Tá? Então vejam, o particular que nada faz não responderá pela sua omissão. Já aquele agente público que tem o dever de agir e não age, ele sim responde pela sua omissão. E ele pode responder por isso criminalmente, nos crimes aí de prevaricação, tá? Ou até de maneira administrativa, sofrer aí uma sanção administrativa, numa sindicância ou num procedimento administrativo. Mas quem tem o dever legal de agir, tem que agir, senão responde sim pela sua omissão. Vamos para a nossa próxima pergunta. O agente que excede em sua conduta durante uma ação em legítima defesa responderá criminalmente por isso? Abraço para a Bárbara, abraço para o pessoal aí de Belo Horizonte, o pessoal de Minas Gerais, grande carinho por vocês. Pergunta muito importante, pergunta de maneira significativa em concursos públicos. A Bárbara quer saber se a pessoa que age em excesso responde pelo crime ou não. Agiu sim em legítima defesa, mas houve um excesso. Agiu em legítima defesa, mas se excedeu. Quando eu tenho um excesso na legítima defesa, eu falo que eu estou diante de uma legítima defesa sucessiva. E aí? O agente responde pelo excesso ou não? Entende? O agente responde sim pelo excesso. Está na lei isso. Tá? Todo excesso será punido, ou de maneira dolosa ou de maneira culposa, mas todo o excesso será punido. O excesso é punido por quê? Porque o que a lei autoriza é o agente agir dentro dos ditames legais. Se é uma legítima defesa, o que a lei autoriza é a defesa, só isso. Pode agir, é a sua autotutela, tá? Estou sendo agredido, é uma agressão injusta, a lei fala o quê? Pode se defender. Se defender. Agora, a partir do momento que você deixa de defender e passa a agredir o agente, vejam vocês, mudou o foco, houve excesso, e esse excesso será punido sim pela própria lei, pelo próprio Código Penal. Imaginemos você naquela situação onde está caminhando na rua e de repente um inimigo vem e te ataca, te agride, agressão injusta, e você tem que se defender. O que você faz então? Você desfere um soco na cara dele, tá? Porque não tinha o que fazer, o cara está te batendo, agressão atual, injusta, você tem que dar um soco na cara dele, e com esse soco você joga ele longe. Acabou a agressão. A lei autoriza você a fazer isso.
Isso que é a legítima defesa. Mas acontece que quando você vê ele no chão, o que você faz? Você continua a sua conduta, você continua batendo nele, você inicia, começa a bater nele. E aí, gente? Excesso. Esse algo mais a lei não autoriza você a fazer. Você já se defendeu, é o que basta. É o que você precisa, é o que a lei te autoriza. Já houve a defesa. Agora, não, além da defesa, você continuou a agredi-lo. Vejam, esse continuar, houve um certo excesso seu. E aí você responde pelo excesso. Ou de maneira dolosa ou de maneira culposa. Lembre-se, nós trabalhamos sempre com a responsabilidade penal subjetiva. Então, ou no dolo ou na culpa, você vai ter que responder sim pelo seu excesso. Então vamos lá, o pessoal de Minas teve excesso, responde pelo excesso. Tá? Esse excesso pode ser excesso intensivo ou extensivo, tanto faz. Houve excesso, o agente responde sim pelo excesso. Legal? Vamos agora para a nossa próxima pergunta. O ofendículo é causa que exclui a ilicitude da conduta do agente? Olá, Pedro Luiz, olá o pessoal de Olímpia, região de São José do Rio Preto, que bacana. Vamos lá. Perguntinha muito importante, pergunta aliás atual sobre os ofendículos. O que é o ofendículo? Primeiro, ele quer saber se o ofendículo exclui a ilicitude. Tá, mas o que é o ofendículo? O ofendículo é aquele aparato que você coloca para a proteção de um bem jurídico, é isso. Tudo aquilo que eu coloco para a proteção de um bem jurídico, eu classifico isso como sendo um ofendículo. Se for o aparato oculto, alguns chamam de defesa mecânica, mas está dentro da ideia do ofendículo, da ofensácula, ou seja, é aquilo que eu utilizo para a proteção do meu patrimônio, para a proteção do meu bem jurídico. Todo mundo usa um ofendículo. Todo mundo coloca um cadeado na sua moto. Todo mundo coloca uma chave, uma trava na sua janela. Todo mundo tem uma lança no muro. Todo mundo tem um cachorro em casa. Isso tudo são aparatos que eu coloco para a proteção do meu bem jurídico. A cerca elétrica, o raio infravermelho, o alarme do carro, tudo isso é ofendículo. E eu posso usar o ofendículo? Claro que sim. Posso usar o ofendículo da maneira que eu quiser? Claro que sim. Desde que esse aparato ele só seja utilizado para a proteção do bem jurídico. Como assim? Se eu moro numa casa e essa casa tem um muro de 1 metro de altura e eu decido colocar caco de vidro em cima desse muro, vejam, será que essa minha conduta não pode atingir alguém inocente, alguém que em nenhum momento pensava em invadir a minha casa? Muro de 1 metro. Qualquer um pode passar lá e esbarrar. Aí não dá para falar em ofendículo. Agora, se eu moro numa casa onde tem um muro de 4 metros de altura e eu resolvo colocar lá em cima cacos de vidro, posso fazer isso? Claro. Mas eu posso atingir terceiro inocente? Quem vai ser o terceiro inocente que vai estar andando em cima do muro da minha casa de 4 metros de altura? Se ele está andando lá, é porque ele quer entrar na minha casa. E aí o ofendículo está lá para a proteção do meu patrimônio. Usar aparatos para a proteção do patrimônio é um exercício regular do direito. É a minha casa e eu protejo ela da maneira que eu achar mais conveniente. E se eu acho interessante colocar um cachorro, se eu acho interessante colocar caco de vidro no muro, se eu acho interessante colocar uma lança, uma grade, ótimo. Eu estou usando um aparato para proteger o meu bem jurídico. E isso pode ser feito sem problema nenhum. Eu estou apenas protegendo o meu bem jurídico. E, aliás, em relação a essa questão, alguns autores falam que a partir do momento em que o ofendículo entra em funcionamento,
Tá? A partir do instante que o ofendículo ele entra em funcionamento, eu estou diante de uma legítima defesa pré-ordenada. Na verdade, gente, não dá para falar em legítima defesa, porque quando eu ponho o ofendículo, eu estou me defendendo de uma possível agressão futura. E a legítima defesa, ela só atua na agressão atual ou iminente, nunca em uma agressão futura. Então, alguns autores falam que quando você coloca o aparato para a proteção do seu bem jurídico, você está no exercício regular do direito. E a partir do momento em que esse ofendículo entra em funcionamento, você está diante de uma legítima defesa pré-ordenada. Agora, o grande cuidado é, gente, eu tenho que usar o ofendículo apenas para a proteção do bem jurídico. Porque se eu atingir um terceiro inocente, aí não dá para falar na aplicação dessa causa, dessa excludente de ilicitude. Então vejam, o ofendículo, ele é sim uma excludente de ilicitude. Ele é sim uma excludente de antijuridicidade. Ele exclui através do exercício regular do direito. Usar o ofendículo é o agente estar atuando dentro do seu exercício regular do direito. E a partir do momento em que o ofendículo entra em funcionamento, estamos diante, segundo grande parte da doutrina, de uma legítima defesa pré-ordenada. Respondemos as questões. Agora, nós vamos para o intervalo e vamos voltar no terceiro bloco, aonde eu vou resolver com vocês 2 testes, 2 questões de exame da OAB, aonde o assunto excludente de ilicitude foi perguntado. Até já! Chegamos no terceiro bloco, chegamos agora no X da questão. É o momento em que eu vou corrigir com você 2 perguntas de prova. Aliás, as 2 perguntas que foram selecionadas caíram no exame da OAB de Minas Gerais e são 2 perguntas relacionadas ao assunto excludente de ilicitude. Uma abordando legítima defesa e a outra abordando estado de necessidade. Vamos ver? Vamos lá para as questões? Eu vou analisar com vocês a primeira questão. Primeira pergunta, questão da OAB de Minas Gerais do ano de 2006. Sobre a excludente de ilicitude, legítima defesa, marque a alternativa incorreta. Então está aí um detalhe importante, a gente tem que marcar a alternativa incorreta. Primeira alternativa, somente existe legítima defesa quando se está diante de uma injusta agressão. Correto, essa alternativa ela está correta, não há o que falar em relação a ela, realmente, só quando estiver diante de uma injusta agressão. Alternativa B, somente está autorizado a se defender contra a injusta agressão o titular do bem jurídico. Cuidado, hein? Alternativa C, a ameaça concreta de uma injusta agressão já caracteriza a legítima defesa. D, não há legítima defesa quando são utilizados meios dispensáveis para se repelir a agressão. Das 4 alternativas, uma está errada. E já dá para matar qual é que está errada. Fica fácil você já adivinhar qual é a alternativa que está errada no caso em questão. A alternativa fala que só cabe legítima defesa para defender direito próprio. Entende? Quando eu trabalho em legítima defesa, eu tenho que estar diante de uma agressão injusta, atual ou iminente, para defender direito próprio ou alheio. E eu tenho que usar com moderação os meios dispensáveis. E tem que ser indisponível a conduta. Veja, no caso, o teste traz uma alternativa que fala que só cabe legítima defesa se for para defender direito próprio. Não. Pode ser tanto direito próprio quanto direito alheio. Vamos ver lá a alternativa de novo? Olha lá a alternativa B. Olha que está lá na alternativa B. Somente está autorizado a se defender contra a injusta agressão o titular do bem jurídico. Está errado, né?
essa alternativa está errada. E está errada por quê? Porque eu posso também admitir a chamada legítima defesa de terceiro. Nada impede que eu pratique uma legítima defesa para defender direito alheio. Então a alternativa B é a que está errada e eu tenho que marcar a incorreta. É essa a alternativa incorreta, é essa a alternativa que eu tenho que marcar. Então a alternativa a ser marcada é a alternativa B. Vamos lá? Vamos ver a próxima questão? Próxima questão caiu também no exame da UAB de Minas Gerais e já fala sobre a excludente de ilicitude do estado de necessidade. Então tá lá, ó. Sobre a excludente de ilicitude do estado de necessidade, marque a alternativa incorreta. Marque a alternativa incorreta. Alternativa A. Não há estado de necessidade quando a pessoa age diante de um perigo a que deu causa propositadamente. Correto. Falei sobre isso com você na aula, né? Falamos do voluntariamente, correto? Então, se ele agiu dolosamente, se ele criou o perigo propositadamente, não há que se falar em estado de necessidade. Essa alternativa está correta, eu tenho que marcar a errada, eu tenho que marcar a incorreta. Vamos lá, vamos ver a B? Alternativa B. Somente há exclusão de ilicitude quando o bem jurídico sacrificado for de menor valor do que o bem jurídico salvo. Falamos sobre isso também, né? Falamos sobre a tal da razoabilidade. Eu não posso sacrificar um bem maior para salvar um bem menor. Não dá para falar nesse caso em estado de necessidade. Então vejam, a alternativa B fala que o sacrifício tem que ser de um bem menor. Perfeito. Essa alternativa também está perfeita. Vamos ver a C? Alternativa C. Encontra-se em estado de necessidade quem age diante de uma situação de perigo que está prestes a acontecer. Falei sobre isso com vocês na primeira parte. É aquela discussão que existe em relação ao que está na lei e em relação àquilo que a doutrina fala. A doutrina, ela admite estado de necessidade em perigo atual ou iminente, mas a lei só fala em perigo atual. E eu ainda perguntei para vocês, numa prova, eu tenho que responder o quê? Numa prova, segue aquilo que está na lei, e a lei fala só em perigo atual. Olha a alternativa, coloca de novo para a gente, a alternativa C, o que ela fala? Encontra-se em estado de necessidade quem age diante de uma situação de perigo que está prestes a acontecer. A lei não fala isso. A lei só fala em perigo atual. A lei não fala em perigo iminente. E foi essa a alternativa considerada como incorreta, que era a que eu tinha que marcar. Ok? Vamos ver a D? A D fala: o dever legal de enfrentar o perigo afasta o estado de necessidade. Também está correto, né? Quem tem o dever legal de enfrentar o perigo não pode alegar estado de necessidade. Então vejam, nesse caso aqui a resposta está de acordo com o que está no texto da lei. A lei fala em perigo atual apenas. Eu tenho que responder baseado no texto da lei. Então a questão aqui é bem tranquila, a alternativa certa é a alternativa C. Gente, chegamos no final do nosso programa. Programa Prova Final, uma parceria da TV Justiça com a Rede de Ensino LFG. Eu sou o Paulo Sumariva, sou professor aqui da Rede LFG e convido você para me seguir no Twitter, me seguir no @profsumariva, onde muita coisa bacana acontece lá, muita revisão é feita e você então é o meu convidado para seguir no Twitter ou também na minha página do Facebook, que é o Paulo Sumariva. Voltaremos em outras oportunidades para novos programas aqui no Prova Final, aqui na TV Justiça com a Rede LFG. Obrigado a você pela participação, um grande abraço e até o nosso próximo programa. Até mais.